Palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você aí que está aí ligadinho aí pela 107.9, pela rádio web, TV web, pelo Facebook, pelo YouTube. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Louvado seja Deus. Eu quero mandar um abraço também aí para o meu pastor Ângelo. Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família. Vamos de palavra. Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46. É onde o texto aqui, o tema do texto fala a fé perfeita que aquele que crê em Deus tem. É essa fé que eu e você precisamos ter. A fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. E eu creio que você tem. Já teve aqui uma gravação, uma programação que eu falei acerca de vários tipos de fé. Que é bem verdade que muitas pessoas têm muitas fé. Mas a verdadeira fé é a fé que nós estamos fundados na palavra de Deus. A verdadeira fé é aquela fé que nos leva mais perto de Deus. Por que, irmão Edmilson, mais perto de Deus? Porque na hora da tempestade, na hora da angústia, na hora da opressão do inimigo, essa fé perfeita que eu e você crê em Deus, ela vai estar firmada. Salmos 46, verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 4 diz: há um rio cujas corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Versículo 6 diz: os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito a terra. Ela faz cessar as guerras até o fim. Da terra quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Versículo 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nosso Deus. Você toma posse dessa palavra? Você toma posse nessa fé perfeita daquele que crê tem Deus. Porque para o nosso Deus, ele ser o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente da hora da angústia, precisamos ter fé. Precisamos ter a fé, e essa fé ela não é ligada em algo superficial. Essa fé ela é baseada na palavra. Deus é o socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da abundância, na hora da escassez, na hora da tristeza, na hora da circunstância. Observe que a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz acerca de José, que no momento onde José estava sendo jogado na cisterna, a Bíblia relata que os irmãos dele jogaram ele. E na mesma convicção que eles jogaram José, José se manteve de pé. De pé que eu digo, é prostrado para a fé, para Cristo, direcionado a Cristo. E a Bíblia relata que veio uma carreata, um grupo de pessoas
de outra cidade, ali que vendia. Homens iria para outra cidade comercializar. E ali os irmãos de José pegaram ele e venderam aqueles homens. A Bíblia relata que quando chega lá, no momento da vendagem, José é vendido. Mas ele é vendido para um homem chamado Potifar, aonde sabemos a história que a Bíblia diz que José começou a trabalhar para Potifar. E a Bíblia diz que a casa de Potifar começou a prosperar. Sabe o que é que eu entendo com isso? É porque quem é temente, quem crê, quem tem a fé perfeita em Deus, na hora do momento da circunstância, ele entende que Deus é um refúgio e a fortaleza é um socorro bem presente naquele momento da angústia que José estava. Mas momento algum José, ele tirou o pensamento dele de Deus. Momento algum José tirou a fé dele de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. José naquele momento estava vivendo um momento terrível, um momento temeroso, um momento que ainda a terra se mudasse, ou seja, José ele se mudou, tiraram ele do convívio, e ainda que os montes se transporte, José foi transportado para outro lugar. Mas a fé de José, a convicção dele, era a fé plantada no Deus Todo-Poderoso, aquele que José estava crendo que poderia e pôde tirar ele daquela fonte, daquela cisterna, daquele buraco, daquela situação para poder criar um propósito. Observe que o versículo 3 vai dizer: ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua bravura. O versículo 4 vai dizer: ao rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, vírgula, o santuário das moradas do Altíssimo. Então ele não tem nenhuma morada aí. Eu quero te dizer que você é uma dessas moradas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos um dos santuários. Nós somos uma das moradas do Altíssimo. Então precisamos entender que nós temos que ter a fé perfeita. Nós temos que ter uma fé perfeita daquele que crê que tem Deus. Eu já falei aqui que muitas pessoas têm fé. Uma fé embasada em um sentimento de vai ganhar algo. Um sentimento, eu tenho fé que aquela porta vai se abrir. Tem muitas pessoas que têm fé que o parente vai receber uma cura. Mas tem muitas pessoas que não têm fé de seguir a Cristo, de viver para Cristo. Por quê? Porque a convicção na hora que o problema, a circunstância vem, ele não entende que Deus é o refúgio, que Deus é a fortaleza, que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. E nós precisamos compreender e entender que esse Deus que nos faz prosperar, que nos faz abrir a porta, que nos faz nós andar alegre, feliz, sorridente, na hora do problema, na hora da circunstância, Ele está conosco. E da mesma forma que Ele é o nosso socorro, Ele mora em nós. Mas, diante da palavra de Deus, o meu Deus, Ele me passa algo com muito temor e tremor, eu vou falar para você. Você entende que tem pessoas que não quer que Deus more na casa, no templo, no corpo dele, e acha que Deus tem que pagar aluguel? Como assim, irmão Edmilson? Hoje, se uma pessoa não paga o aluguel, o dono da casa vai fazer o quê? Vai tirar. E quando aquela pessoa chega, olha, eu tô precisando do dinheiro, vou precisar passar a casa para outra pessoa, vou precisar alugar outra pessoa, você vai ter que se retirar. Por quê? A fé daquela pessoa, tanto a fé quanto a necessidade, obriga que ela faz aquilo, ela faz o quê? Ela retira a pessoa para poder alugar outra,
para poder ter aquele dinheiro. Então, às vezes, tem pessoa que quando Deus não permite que aconteça algo na vida dela para satisfazer o ego dela, ela faz o quê? Ela olha a Deus. Em minhas palavras, não está na Bíblia. Olha, Deus, a nossa parceria só veio até aqui. Como você não pagou aluguel, como você não cumpriu, não me abençoou, não deu a cura, você não abriu a porta, você não me deu aquele carro que eu queria, aquela moto, então infelizmente não vai dar para você ficar mais aqui, então eu vou partir pro lado de cá. As pessoas estão seguindo a Deus de uma forma como se pagasse o aluguel. Se Deus cumprir, se Deus agir diante da fé que ela acha que tem que ser, ela está com Deus. Então, observe que as pessoas estão vivendo dessa forma. Não entende que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a fortaleza, que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Quantas pessoas estão neste momento vivendo um momento depressivo, vivendo um momento de angústia, vivendo um momento oprimido pelo inimigo e está dizendo: Deus me abandonou, porque há uma segunda voz do maligno na mente dizendo: é esse Deus que você serve que não abre a porta, é esse Deus que você serve que não te cura, é esse Deus que você serve que não deixa o seu casamento de uma forma alegre, é esse Deus que você serve que não permite você ter um carro, ter uma moto. Essa fé não é uma fé perfeita. A fé perfeita ela é baseada, como a Bíblia diz, que há duas construções, uma casa construída na areia e a casa construída na rocha. Porque na hora da circunstância, a minha fé perfeita, que eu creio em Deus, é que eu vou construir a minha casa firmada na rocha da palavra. Mas a minha casa construída na areia não é uma fé perfeita. Eu creio em Deus em momento ao qual eu quero. Porque na hora do refúgio, eu entendo que na minha construção da minha casa na areia, Deus ele não é o meu refúgio, Deus não é a minha fortaleza, Deus não é o socorro bem presente na hora da angústia. Você entende, irmão? Você entende como é? É a palavra de Deus. E precisamos ter e ser coerente à palavra de Deus, entender que a nossa fé é perfeita, tem que estar baseado na palavra, e esta palavra, ela é condicionada através da fé. Olha que a Bíblia diz, se crês verás a glória de Deus. Se crer, para eu crer eu tenho que ter fé. Para eu ter fé eu tenho que crer, para eu crer eu tenho que ter fé, é um conjunto. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que a fé sem a obra é morta. Quantas pessoas têm a obra, mas não têm fé? Quantas pessoas têm fé e não têm a obra? Quantas pessoas fazem a obra, mas faz a obra sem a fé? Sem a palavra, sem um dono da palavra. Aqui é outra ministração acerca de uma programação que vai acontecer aqui. A programação Fala Missão, tá bom? Vem novidade. Então, irmãos, precisamos compreender que o nosso Deus, ele é o Deus que ele almeja para que eu e você permaneça crendo e tomando posse da palavra. Que essa palavra ela venha a ser direcionada na confiança, na fé da palavra. Então observe que o nosso Deus, ele é um Deus tremendo. O nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. O nosso Deus, ele é um Deus que nós podemos dizer que ele faz todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que entendemos, irmãos, que ele liberta, que ele salva, que ele cura, que ele transforma. O nosso Deus é um Deus que precisamos crer que ele age.
no seu tempo. Deus, ele não pode agir só no nosso tempo, mas ele age no tempo dele. E às vezes queremos que Deus haja no nosso tempo, na hora que nós queremos, na hora que nós achamos que Deus tem que fazer aquilo agora. E as coisas não é assim. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu e você precisamos entender, mas só entende isso quem tem fé perfeita e crê em Deus. Mas se eu e você não temos essa fé perfeita, nós vamos entender que o tempo de Deus não é o meu, que o meu tempo não é o de Deus. Então eu e você precisamos, irmão. Observe. Versículo 4 ao 5 diz: há um rio cuja corrente, não é assim? O nosso Deus, ele é o manancial de vida que supre a sua cidade santa e os seus filhos em suas correntezas, nas correntezas do Altíssimo. Alguns itens muito importantes. Que itens é, irmão Edmilson? Ao item da supre de Deus. Deus supre de que forma? Nas correntezas dele. A correnteza de Deus traz o perdão, traz o poder, traz a alegria, traz compaixão, traz a glória para vivificar os que dele se sacia. Aqueles que se colocam à sua presença como o centro de sua vida, possui o quê? A garantia de suprir, de suprema, de que jamais ficarão desprotegidos. É por isso que a Bíblia diz, irmão, é por isso que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é o nosso Deus. Então, o versículo 10, para encerrar, que o horário já está findando, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Você tem certeza nessa palavra que você está servindo ou seguindo a Deus? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Deus em Cristo continue te abençoando grandemente a sua vida. Esse é o nosso Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E ele manda que eu e você aquiete, que Ele é Deus. E Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele está conosco. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o meu e o seu refúgio. Agora, para isso, você tem que crer e tomar posse. Você tem que crer e tomar posse. Agora, essa fé não pode ser qualquer fé. Porque na hora da situação, da circunstância, que a nossa fé é provada. Nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Deus em Cristo abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando. Deus abençoe, tá bom? De segunda a sexta nós vamos estar aqui na programação Manhã com Deus, tá bom? Então que Deus em Cristo abençoe. Amanhã estamos de volta aqui. Amanhã estamos de volta às 7 horas da manhã. Tá certo? Eu te convido a você estar conosco. 7 horas da manhã. Compartilha. Você que não tem um link, pegue o link pelo WhatsApp 071 987 2733 28. Vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Aí ouvinte que se encontra aí pela Rádio Eclésia, pela TV Web, aí os ouvintes que estão aí, o meu pastor Ângelo, aí os irmãos que estão aí, a nossa irmã Tel. Deus em Cristo abençoe a todos vocês, tá bom? Seria bom que todos vocês aí mandassem, vocês que estão pelo aplicativo, mandassem a sua mensagem aí, irmão Edmilson. Estou aqui ouvindo também. Manda um abraço pra mim, manda uma palavra, tá bom? Amanhã, se programa e compartilha. 7 horas da manhã estamos aqui. Vamos orar ao nosso Deus.
É momento de oração. Querido Deus, soberano e eterno Pai, Deus maravilhoso, poderoso, santo é o Senhor. Ó Pai, eu quero neste momento, meu Pai, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento. De gratidão ao Senhor, Pai, pelo Senhor permitir essa programação sair do papel e do meu coração. E começar, meu Pai, começar para alimentar o seu povo. Pai, que essas pessoas que ouviram, meu Pai, elas possam entender que o Senhor é o Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pai, quantas pessoas se encontram neste momento desesperadas, Senhor. Pai, achando que o Senhor não está vendo, achando que o Senhor não está observando ele, Pai, que o Senhor pode ouvir, que o Senhor pode tocar, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode transformar. Mas na verdade, Pai, a fé dessa pessoa, meu Pai, está longe do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que a fé dela possa se acrescentar através da Tua palavra. Que a fé dela possa se acrescentar através da simples oração, meu Pai. Deus, toma o Teu povo em Tuas mãos, toma a minha vida, a minha família, Pai. Toma todos os ouvintes, aqueles que estão na TV Web, aqueles que estão na Rádio Web, na 107.9, no Facebook. Guarda e livra do mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.